Existe uma verdade escondida nos corredores das tradições espirituais mais antigas, um conhecimento guardado a 7 chaves pelos iniciados. Não é algo que se escreve em livros ou se discute abertamente, mas todo aquele que trilha o caminho do despertar acaba encontrando essa encruzilhada silenciosa. Por que será que justamente os buscadores mais sérios, aqueles que se dedicam de corpo e alma à evolução espiritual, parecem ser assombrados por tentações e desejos ainda mais intensos? A primeira camada desse mistério revela uma ironia divina. Quanto mais você tenta negar ou reprimir o desejo, mais ele se fortalece. Não é por acaso. As escolas de mistério sempre souberam que o desejo sexual não é um inimigo a ser destruído, mas um portal a ser transcendido. Essa energia primária, que move a própria criação, foi colocada em nosso caminho como o mais poderoso dos testes. Os antigos falavam em domar o fogo, não em apagá-lo, porque só quando enfrentamos essa força em seu estado mais bruto é que podemos verdadeiramente compreender o poder da transformação. Mas aqui surge a grande armadilha que aprisiona a maioria dos buscadores: a crença ingênua de que a espiritualidade exige a supressão do desejo. Quantos não caíram nesse erro, achando que precisavam se tornar frios e ascéticos para alcançar a iluminação? A verdade é muito mais profunda. Quando tentamos simplesmente negar essa energia, estamos lutando contra a própria natureza da vida. E como tudo o que reprimimos, ela volta redobrada, disfarçada de culpa, neurose ou pura obsessão. Os verdadeiros mestres, aqueles que atravessaram esse território proibido, descobriram algo revolucionário. Eles não venceram o desejo através da negação, mas através de uma alquimia interior tão sutil quanto poderosa. Enquanto a maioria se debate entre a repressão e a indulgência, os escolhidos aprenderam a arte secreta da transmutação. Mas como? Qual é esse conhecimento proibido que permite transformar o que há de mais terreno em algo divino? A resposta está escondida em práticas ancestrais, que foram deliberadamente mantidas no círculo mais interno das tradições esotéricas. Não se trata de técnicas mecânicas ou exercícios superficiais, mas de uma compreensão radical sobre a natureza da energia criativa. Os antigos viam o desejo sexual como a própria semente da manifestação, a centelha que pode tanto nos arrastar para as sombras, quanto nos elevar às mais altas dimensões da consciência. Mas antes que possamos adentrar esses mistérios mais profundos, há uma pergunta ainda mais fundamental que precisa ser respondida. Por que esse conhecimento foi mantido em segredo por tanto tempo? Quem se beneficia quando os buscadores permanecem presos nesse ciclo infinito de tentação e culpa? As respostas podem abalar os alicerces de tudo o que você acreditava sobre espiritualidade. O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre sua compreensão sobre espiritualidade e desejo. Enquanto a maioria luta contra seus impulsos mais profundos, os verdadeiros iniciados desenvolveram um método tão poderoso quanto perigoso, não para reprimir o desejo, mas para transformá-lo em algo completamente diferente. Nas tradições mais antigas, desde os templos do Egito até as cavernas dos rishis da Índia, existia um conhecimento secreto passado apenas de mestre para discípulo no momento exato. Esses sábios compreendiam algo que nossa cultura moderna esqueceu. O desejo sexual é a manifestação mais pura da energia criativa do universo. Quando canalizada corretamente, essa mesma força que gera vida pode gerar iluminação. Mas como exatamente essa transmutação acontece? O primeiro passo, e onde muitos falham, é entender que não se trata de uma batalha, mas de uma dança sagrada. Os grandes mestres não combatiam seu desejo. Eles o observavam com a atenção de um cientista e a reverência de um místico. Através de técnicas respiratórias específicas e um estado particular de presença, aprendiam a redirecionar essa energia das regiões inferiores do corpo para os centros superiores de consciência. Os textos tântricos falam sobre o despertar da serpente, os alquimistas medievais sobre a conversão do chumbo em ouro. Todas essas metáforas apontam para o mesmo fenômeno fisiológico e espiritual. Quando a energia sexual não é dissipada nem reprimida, mas conscientemente elevada,
ela se transforma em algo que os yogis chamam de ojas, uma essência sutil que nutre o corpo, clareia a mente e abre as portas da percepção espiritual. Mas aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Quanto mais você tenta controlar essa energia com força de vontade bruta, mais ela escapa. A verdadeira maestria vem não do controle, mas da compreensão profunda. É como aprender a navegar em um rio poderoso. Você não pode parar sua correnteza, mas pode aprender a direcionar seu curso. Por séculos, esse conhecimento foi guardado porque nas mãos erradas pode se tornar uma arma perigosa. Quando mal compreendido ou praticado sem a devida orientação, o trabalho com essas energias pode levar não à iluminação, mas a estados de desequilíbrio ainda mais profundos. Isso explica por que as tradições genuínas sempre insistiram na importância de um guia experiente e de um preparo interior adequado. Agora que você começou a vislumbrar os mecanismos por trás dessa alquimia interior, prepare-se para o próximo nível de compreensão. Porque existe uma razão ainda mais profunda pela qual os escolhidos são testados nesse terreno específico. Algo que vai direto ao cerne do que significa ser humano e do propósito real da jornada espiritual. O que poucos compreendem é que o verdadeiro propósito do desejo não é a reprodução, nem o prazer, mas algo muito mais profundo. Nas tradições mais secretas, ensina-se que o impulso sexual é na realidade um chamado da alma, um eco distorcido de nossa nostalgia pelo divino. Os místicos sabiam, aquilo que experimentamos como atração física é, em sua essência mais pura, o anseio da centelha interior por retornar à sua fonte primordial. Por séculos, os guardiões do conhecimento esotérico protegeram um princípio revolucionário. O mesmo fogo que cria a vida no plano físico é capaz de gestar a iluminação no plano espiritual. Os antigos egípcios representavam isso através do símbolo do caduceu, as duas serpentes entrelaçadas ascendendo pela coluna vertebral. Não por acaso, esse mesmo símbolo aparece em praticamente todas as tradições sagradas, do hinduísmo às escolas gregas de mistério. Mas por que exatamente esse caminho é tão perigoso? A resposta reside na natureza paradoxal da energia sexual. Ela é ao mesmo tempo a mais densa e a mais sutil de todas as forças humanas. Quando mal direcionada, pode escravizar o buscador aos ciclos infinitos de desejo e satisfação. Quando corretamente compreendida e trabalhada, torna-se o veículo mais rápido para a transcendência. Os textos sagrados do Tantra falam sobre o néctar que flui da lua, uma referência poética ao processo pelo qual a energia sexual refinada sobe pela coluna, nutrindo o cérebro e despertando faculdades latentes da consciência. Não se trata de mera alegoria. A neurociência moderna começa a descobrir que estados de êxtase espiritual e experiências sexuais profundas ativam muitas das mesmas regiões cerebrais e neurotransmissores. Aqui reside o segredo mais guardado. Os escolhidos não são aqueles que negam sua humanidade, mas justamente os que aprenderam a transformar cada aspecto de sua natureza, incluindo os mais terrenos, em degraus para a iluminação. Eles descobriram que o desejo, quando visto com os olhos da sabedoria, é na realidade a própria voz do divino clamando para ser reconhecido em todas as coisas. Mas isso nos leva à fronteira final, ao mistério supremo que pouquíssimos ousaram explorar. Porque se o desejo contém em si mesmo as sementes da transcendência, o que isso revela sobre a verdadeira natureza da realidade? A resposta pode abalar os alicerces de tudo o que você pensava saber sobre espiritualidade e existência. O que você está prestes a descobrir não é apenas um ensinamento espiritual, mas uma verdade cósmica que redefine completamente a natureza da existência. Os antigos sabiam. O desejo que sentimos não é um acidente da evolução, mas a própria assinatura do divino em nosso ser. Quando compreendido em sua totalidade, ele se revela como o mecanismo mais sofisticado de ascensão já concebido. Nas escolas de mistério mais profundas, ensina-se que o universo inteiro pulsa ao ritmo de dois princípios fundamentais: expansão e contração, dar e receber, masculino e feminino. Essa dança cósmica não acontece apenas lá fora, ela ecoa em cada átomo do seu ser,
e especialmente no fluxo da sua energia criativa. Os verdadeiros mestres não transcendem o desejo. Eles se tornam conscientes dessa dança e aprendem a harmonizar-se com ela. Aqui está a revelação final que poucos alcançam. O êxtase sexual que tanto perseguimos no plano físico é na realidade um reflexo distorcido de um estado muito mais elevado, a união cósmica entre consciência individual e o infinito. As escrituras antigas descrevem isso como o matrimônio alquímico, onde o buscador se torna ao mesmo tempo o amante e o amado, o buscador e o encontrado. Mas por que esse caminho é reservado apenas para os escolhidos? A resposta é simples e profunda. Porque exige uma entrega total que poucos estão dispostos a fazer. Não se trata de controlar ou sublimar o desejo, mas de deixar-se consumir por ele até que nada reste além da pura essência. Como uma fênix que precisa arder completamente para renascer das cinzas, o buscador deve estar disposto a deixar morrer todas as suas concepções sobre espiritualidade, moralidade e identidade. Os místicos cristãos falavam em a noite escura da alma, os sufis em fana, a aniquilação do ego. Esse é o preço final. Você deve estar disposto a perder-se completamente para encontrar-se verdadeiramente. O desejo, quando seguido até sua raiz mais profunda, torna-se o fio de Ariadne que conduz através desse labirinto interior. A grande ironia é que tudo o que você sempre buscou, paz, plenitude, união com o divino, já estava presente o tempo todo, escondido no lugar que menos imaginaria, no coração do próprio desejo que tanto tentou negar. Os verdadeiros iluminados não são aqueles que venceram a batalha contra o desejo, mas os que compreenderam que nunca houve uma batalha para começar. Agora você conhece o segredo mais bem guardado. Mas lembre-se, um conhecimento desses não pode permanecer apenas como teoria. Ele exige vivência, coragem e, acima de tudo, a honestidade de encarar cada aspecto de si mesmo como um reflexo do sagrado. A escolha, como sempre, é sua. O caminho está aberto. O que fará com essa revelação?